Gênesis capítulo 35. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste de diante da face de teu irmão Esaú. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que esteve comigo no caminho em que andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não foram ao encalço dos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, está em Betel, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar Eu-Betel, Deus de Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia de diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chamou pelo nome de Alombacute, carvalho do pranto. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo ele de Padã-Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de te darei a terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falará com ele. E Jacó pôs uma coluna de pedra no lugar onde falará com ele, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite. E Jacó chamou o nome daquele lugar, onde Deus falará com ele, Betel. Depois partiram de Betel, e havia ainda um pedaço de caminho para chegar a Efrata, e Raquel deu à luz, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este terás filho. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, filho da minha aflição, mas seu pai chamou-lhe Benjamim, filho da minha direita. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, está em Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura, está a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel, e estendeu a sua tenda além de Migdal-Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó, os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, e Simeão, e Levi, e Judá, e Issacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, está em Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Estas, pois, são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Aulibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu, e Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada deu a Esaú a Elifaz, e Basimate deu à luz a Reuel, e Aulibama deu à luz a Jeus, e Jalã, e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e o seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda, que havia adquirido na terra de Canaã, e foi-se para outra terra, de diante da face de Jacó, seu irmão. Porque a sua fazenda era maior do que a que podiam habitar juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Assim Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. E estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Quenais. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve de Elifaz Amaleque. Estes são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão. E ela teve de Esaú a Jeus, e Jalã, e Corá. Estes são os chefes dos filhos de Esaú,
Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, são os chefes Temã, Omar, Zefo, Kenais, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes são os chefes que nasceram de Elifaz na terra de Edom, e estes são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalã e Corá. Estes são os chefes que nasceram de Aulibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Esaú, e estes os seus chefes, ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, os moradores daquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, os filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hori e Emã, e a irmã de Lotã era Timna. E estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Cefo e Onã. E estes são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as mulas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E estes são os filhos de Aná, Dizon e Aulibama, filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon, Endã e Isbã, Itrã e Querã. E estes são os filhos de Ezer, Bilãs, Zaavã e Acã. E estes são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus, o chefe Lotã, o chefe Sobal, o chefe Zibeão, o chefe Aná, o chefe Dizon, o chefe Ezer, o chefe Dizã. Estes são os chefes dos Oreus, segundo seus chefados na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Reinou, pois, em Edom Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bosra. E morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e em seu lugar reinou Samlá, de Masreca. E morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reubote do rio. E morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Acbor. E morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e em seu lugar reinou Adar, e o nome da sua cidade foi Paú, e o nome de sua mulher foi Meetabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E estes são os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, segundo seus lugares, pelos seus nomes: o chefe Timna, o chefe Alva, o chefe Getete, o chefe Aulibama, o chefe Elá, o chefe Pinom, o chefe Kenais, o chefe Temã, o chefe Mibzar, o chefe Magdiel, o chefe Irã. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos a ti em terra. Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este assunto no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não pastoreiam os teus irmãos em Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E Israel lhe disse: Vai, peço-te, e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde apacentam o rebanho. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer:
vamos a Dotã. José, pois, foi atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E Ruben ouviu isto, e livrou-o das suas mãos, e disse, não o matemos. Também lhes disse Ruben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele, para livrá-lo das suas mãos e torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica de várias cores, que tinha sobre si. E tomaram-no, e lançaram-no na cisterna. Porém a cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer, e levantando seus olhos, viram, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelôs traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos, que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E, passando os mercadores midianitas, tiraram e fizeram subir a José da cisterna, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando Ruben à cisterna, eis que José não estava na cisterna, então rasgou as suas vestes. E tornou a seus irmãos, e disse, o menino não está lá, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um bode, e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores, e a levaram a seu pai, e disseram, achamos esta túnica, vê agora se é a túnica de teu filho, ou não. E a reconheceu, e disse, é a túnica de meu filho, uma besta fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado, e disse, na verdade, com choro descerei a meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e achegou-se a ela. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Er. E tornou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quisibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, achega-te a mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando se achegava a mulher do seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora, permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim, foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timna, ele e Irá, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que o teu sogro sobe a Timna, para tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada de Enaim, que está no caminho de Timna, porque viu que Selá já era grande, e ela não lhe era dada por mulher. Vendo-a Judá, a teve por prostituta, porque ela cobrira o rosto. E dirigiu-se para ela, ao caminho, e disse, vem, peço-te, e achegar-me-ei a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que me darás, para que te aches a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar-me-ás, todavia, um penhor, até que o envieis. Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, e o teu cordão, e o cajado que tens na mão. E ele lhos deu, e achegou-se a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se, e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito pela mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou.
Perguntou, então, aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está aquela prostituta que estava junto ao caminho, em Enaim? E disseram: Nenhuma prostituta esteve aqui. E voltou ele a Judá, e disse: Não a achei. E também os homens daquele lugar disseram: Nenhuma prostituta esteve ali. Então disse Judá: Deixa ficar com o penhor, para que não venhamos a ser envergonhados. Eis que enviei o cabrito, e tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a para fora, para que seja queimada. E ela, sendo levada para fora, enviou ao seu sogro, dizendo: Do homem de quem são estas coisas eu concebi. Disse mais: Reconhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E Judá os reconheceu e disse: Mais justa é ela do que eu, porquanto eu não a dei a selar, meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu que, ao tempo em que dava luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E aconteceu que, quando ela dava luz, pôs a mão fora, e a parteira tomou-o, e atou-lhe na mão um fio encarnado, dizendo: Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a sua mão, eis que saiu seu irmão, e ela disse: Como tu rompeste? Assim se chamou o seu nome Pérez, ruptura. E depois saiu seu irmão, que tinha o fio encarnado na sua mão, e chamou-se o seu nome Zerá, brilho. Gênesis 39. José foi levado para o Egito onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o o abençoava em tudo o que fazia Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu o ajudante particular Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo o que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, mulher do seu dono, começou a cobiçar José Um dia ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou dizendo assim: Escute. O meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho, e nenhum empregado estava ali Então ela o agarrou pela capa e disse: Venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que, ao fugir, ele havia deixado a capa nas mãos dela, ela chamou os empregados da casa e disse: Vejam só. Meu marido trouxe para nossa casa este hebreu para nos humilhar Ele veio para se deitar comigo, mas eu gritei. Quando ele ouviu que eu estava gritando, largou a capa e fugiu para fora. Ela guardou a capa até que o marido voltasse para casa. Ela lhe contou a mesma história. Aquele escravo hebreu que o Senhor trouxe para casa veio para me ofender. Eu gritei, e ele largou a capa e fugiu. Potifar ficou furioso quando ouviu a sua mulher contar a José as coisas que, segundo ela, José havia feito. Ele mandou prender colocar na cadeia onde estavam os prisioneiros do rei Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou a sua bondade fazendo com que o carcereiro fosse bondoso para com ele. Por isso o chefe da cadeia pôs José como responsável por todos os outros prisioneiros e por tudo o que se fazia ali. O chefe da cadeia não se preocupava com nada do que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que ele fazia. Gênesis capítulo 40.
Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei. Faraó se irou contra os seus 2 oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na mesma cadeia onde José estava. O capitão da guarda encarregou José de cuidar deles e servi-los, e eles ficaram presos por um bom tempo. Certa noite, estando eles na prisão, o copeiro e o padeiro, ambos tiveram um sonho, e cada sonho tinha sua própria interpretação. De manhã, quando José foi vê-los, notou que estavam abatidos. Ele perguntou aos 2 oficiais de Faraó que estavam presos com ele na casa do seu senhor: por que estão com o rosto triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho, mas não há quem o interprete. José lhes disse: não é de Deus a interpretação? Contem-me, por favor. O chefe dos copeiros contou seu sonho a José: sonhei que havia uma videira na minha frente. Na videira havia 3 ramos, e, assim que brotavam, floresciam e os cachos produziam uvas maduras. Eu tinha a taça de Faraó na mão, apanhei as uvas, as espremi na taça de Faraó e a entreguei a ele. José lhe disse: esta é a sua interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o reabilitará e o restaurará ao seu cargo. Você lhe entregará a taça na mão, como fazia antes, quando era o copeiro dele. Peço que se lembre de mim, quando tudo estiver bem para você, e use de bondade para comigo, mencionando-me a Faraó, para que eu possa sair desta casa. Pois, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o chefe dos padeiros que a interpretação era favorável, ele também disse a José: eu também sonhei que tinha 3 cestos de pão branco sobre a cabeça. No cesto de cima, havia de todos os pratos de cozimento para Faraó, mas as aves os comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó o levantará e o pendurará num poste, e as aves comerão a sua carne. Ao 3º dia, que era o aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais. Ele reabilitou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros no meio dos seus oficiais. O chefe dos copeiros ele restaurou ao seu cargo, e este entregou a taça na mão de Faraó, porém o chefe dos padeiros ele o pendurou, como José lhes tinha interpretado. No entanto, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. Gênesis capítulo 41. Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe estar ele em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, belas e gordas, que pastavam no juncal. Depois delas, subiam do rio 7 outras vacas, feias e magras, e paravam junto às primeiras, na beira do Nilo. As vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso Faraó acordou. Tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas de cereal, graúdas e boas, cresciam do mesmo talo. Depois delas, brotaram 7 espigas miúdas e mirradas, queimadas pelo vento leste. As espigas miúdas e mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, Faraó acordou, era um sonho. De manhã, com o espírito perturbado, ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Faraó lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los para Faraó. Então, o chefe dos copeiros falou a Faraó, dizendo: hoje me lembro da minha falta. Certa vez, Faraó se irou contra os seus servos e mandou prender-me, a mim e ao chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Tivemos um sonho numa só noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Havia lá conosco um jovem, hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou para nós. Para cada um ele deu a interpretação do seu sonho. E aconteceu que, como ele nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restaurado ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. José se barbeou, trocou de roupa e apresentou-se a Faraó. Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o possa interpretar. Ouvi dizer de você que, quando houve um sonho, você o interpreta. José respondeu a Faraó: não está em mim, Deus dará a Faraó a resposta de paz. Então Faraó contou a José o seu sonho. Sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. 7 vacas, gordas e belas, subiram do rio e pastavam no juncal. Depois delas, subiram 7 outras vacas, muito feias e magras, que jamais vi em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas, mas, depois de as terem comido, não parecia que as tinham comido, pois continuavam com o mesmo aspecto feio de antes. Então acordei. Tornei a sonhar, e vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam do mesmo talo.
Depois delas, brotaram 7 espigas mirradas, miúdas e queimadas pelo vento leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém me pôde dar a interpretação. José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são 7 anos, o sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram depois são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e mirradas, queimadas pelo vento leste, serão 7 anos de fome. É como eu disse a Faraó, Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles, sobrevirão 7 anos de fome, e toda a fartura será esquecida na terra do Egito. A fome consumirá a terra. E a fartura não será percebida na terra, por causa da fome posterior, pois será muito grave. Se Faraó sonhou 2 vezes, é porque a coisa é estabelecida por Deus, e ele se apressa em fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça Faraó o seguinte: nomeie oficiais sobre a terra para que recolham a 5ª parte da colheita da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem eles todo o trigo dos anos bons que virão, e o armazenem na cidade sob a autoridade de Faraó, para que sirva de alimento. Assim, o alimento ficará de reserva para a terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não seja consumida pela fome. A proposta agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. E Faraó disse aos seus oficiais: acharíamos porventura um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Depois, Faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber tudo isto, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você estará sobre a minha casa, e por sua boca será governado todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Faraó disse mais a José: veja, eu o ponho sobre toda a terra do Egito. Faraó tirou o seu anel de selar da mão e o pôs na mão de José. Vestiu-o com roupas de linho fino e lhe pôs ao redor do pescoço um colar de ouro. Mandou que José fosse levado no seu segundo carro e proclamaram diante dele: ajoelhem-se. Assim, Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. Faraó disse a José: eu sou Faraó, porém sem você ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José saiu por toda a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. José saiu da presença de Faraó e viajou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. José ajuntou todo o trigo que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o armazenou nas cidades, colocando em cada cidade o alimento da lavoura dos campos ao redor. José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, pois não havia mais como calcular. Antes que viesse o primeiro ano de fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José chamou o primogênito de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou de Efraim, porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Passaram-se os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. Havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sofrer fome, o povo clamou a Faraó por pão. Então Faraó disse a todos os egípcios: Vão a José, e façam o que ele lhes disser. Quando a fome se agravou em toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia cereal aos egípcios, porque a fome era grave na terra do Egito. De todas as terras vinham ao Egito para comprar cereal de José, pois a fome era grave em toda a terra. Gênesis capítulo 42. Jacó viu que havia mantimento no Egito, e disse a seus filhos: Por que ficam olhando uns para os outros? Eis que ouvi que há mantimentos no Egito, desçam para lá e comprem-nos dali, para que vivamos e não morramos de fome. Então, 10 irmãos de José desceram para comprar trigo no Egito. Jacó não enviou Benjamim, irmão de José, com eles, pois disse: Para que não lhe aconteça algum desastre. Assim, os filhos de Israel foram comprar no meio daqueles que iam, porque a fome estava na terra de Canaã. José era o governador da terra, ele vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se inclinaram diante dele com o rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas fez-se passar por desconhecido e lhes falou asperamente. Perguntou-lhes: De onde vocês vêm? Eles responderam: Viemos da terra de Canaã para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram.
José lembrou-se dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões. Vieram para espiar os pontos fracos da nossa terra. Eles lhe responderam: Não, meu senhor. Os seus servos vieram para comprar comida. Somos todos filhos do mesmo homem. Somos honestos. Os seus servos não são espiões. José, porém, lhes disse: Não é verdade. Vocês vieram espiar os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, éramos 12 irmãos, filhos do mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e o outro já não existe. José lhes disse: É como lhes falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão postos à prova. Pela vida de Faraó, vocês não sairão daqui, a não ser que o seu irmão mais novo venha para cá. Mandei um de vocês buscá-lo, os outros ficarão presos. Assim as palavras de vocês serão postas à prova, se há verdade nelas. Se não, pela vida de Faraó, vocês são espiões. E os pôs todos juntos na prisão por 3 dias. Ao terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte, e viverão, pois eu temo a Deus. Se vocês são honestos, fique um de seus irmãos preso nesta casa, os outros voltem e levem cereal para remediar a fome das suas casas. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim, as palavras de vocês serão confirmadas, e vocês não morrerão. Eles fizeram assim. Então, disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, e não ouvimos. Por isso, esta angústia nos sobreveio. Rúben lhes respondeu, dizendo: Eu não lhes disse, não pequei contra o jovem. Mas vocês não me deram ouvidos, e, vejam, o sangue dele também está sendo requerido. Eles não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. José se afastou deles e chorou. Depois, voltou para falar com eles, escolheu Simeão e o amarrou diante dos seus olhos. José mandou que lhes enchessem os sacos de trigo, que lhes devolvessem o dinheiro de cada um, pondo no seu saco, e que lhes dessem provisão para o caminho. E assim lhes fizeram. Eles carregaram o trigo nos jumentos e partiram. Quando um deles abriu o saco para dar de comer ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro ali na boca do saco. Ele disse aos seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro. Está aqui no meu saco. O coração deles se perturbou, e, tremendo, disseram uns aos outros: Que é isto que Deus nos fez? Quando chegaram à terra de Canaã, ao seu pai Jacó, contaram-lhe tudo o que lhes tinha acontecido, dizendo: O homem, o senhor da terra, falou asperamente conosco e nos tratou como se fossemos espiões da terra. Nós lhe dissemos: Somos honestos, não somos espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem, o senhor da terra, nos respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem um de seus irmãos comigo, levem o cereal para remediar a fome das suas casas e vão-se embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então eu lhes devolverei o irmão, e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar os sacos, cada um achou o seu pacote de dinheiro no seu saco. Eles e seu pai ficaram assustados quando viram os pacotes de dinheiro. Então Jacó, o pai deles, disse-lhes: Vocês querem me deixar sem filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta para o Senhor. Jacó, porém, respondeu: O meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho que vão fazer, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. A fome era gravíssima na terra. Tendo acabado de consumir o mantimento que trouxeram do Egito, seu pai lhes disse: Voltem, comprem-nos um pouco de alimento. Mas Judá lhe respondeu, dizendo: Aquele homem nos advertiu severamente: Não verão a minha face, se o seu irmão não estiver com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão conosco, desceremos e lhe compraremos mantimento. Se, porém, o Senhor não enviar, não desceremos, pois o homem nos disse: Não verão a minha face, se o seu irmão não estiver com vocês. Israel, o pai deles, perguntou: Por que me fizeram este mal, dando a saber aquele homem que tinham ainda outro irmão? Eles responderam: Aquele homem perguntou detalhadamente sobre nós e nossa parentela, dizendo: Vive ainda o pai de vocês? Tem mais um irmão. Nós lhe respondemos segundo o teor dessas palavras. Como poderíamos adivinhar que ele diria: Tragam o seu irmão?
Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o Senhor o requererá. Se eu não o trouxer e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor para sempre. Se não tivéssemos demorado tanto, certamente já estaríamos de volta pela segunda vez. Então lhes disse Israel, seu pai: Se é assim, façam o seguinte: tomem do mais precioso desta terra em seus sacos e levem ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem também dinheiro em dobro e o dinheiro que voltou na boca dos sacos de cereal, tornem a levá-lo com vocês, pode bem ser que fosse engano. Levem também o seu irmão, levantem-se e voltem àquele homem. E que Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que ele lhes restitua o outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, se eu tiver que ficar sem filhos ficarei. Então, os homens tomaram aquele presente, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram a José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo da sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare-o, pois eles comerão comigo ao meio-dia. O mordomo fez como José havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens ficaram com medo, porque estavam sendo levados para a casa de José. Disseram: É por causa do dinheiro que na primeira vez voltou nos nossos sacos que nos trouxeram para cá, a fim de que nos acusem e nos tomem por escravos, a nós e aos nossos jumentos. Eles se aproximaram do mordomo da casa de José e, à entrada da casa, falaram com ele: Ah, meu senhor, descemos a primeira vez para comprar mantimento. Aconteceu que, quando chegamos à estalagem e abrimos os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco, o nosso dinheiro no seu peso exato. E o trouxemos de volta em nossas mãos. Trouxemos também outro dinheiro para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos. O mordomo lhes disse: Fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus de seu pai lhes deu tesouro nos sacos. Eu recebi o dinheiro de vocês. E ele lhes trouxe Simeão para junto deles. O mordomo levou os homens para a casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e também deu pasto aos seus jumentos. Eles prepararam um presente antes que José chegasse ao meio-dia, porque tinham ouvido que iriam almoçar ali. Quando José chegou em casa, trouxeram-lhe o presente que tinham em mãos e inclinaram-se diante dele com o rosto em terra. Ele lhes perguntou como estavam e disse: O pai de vocês, o homem velho de quem me falaram, ainda vive? Está bem? Eles responderam: O seu servo, nosso pai, está bem e ainda vive. E inclinaram-se e o reverenciaram. José levantou os olhos e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E disse mais: Deus lhe conceda graça, meu filho. José se apressou, porque seus sentimentos se comoveram por causa do seu irmão, e ele procurou onde chorar. Entrou no seu aposento e chorou ali. Depois, lavou o rosto e saiu. Ele se conteve e disse: Sirvam a comida. Serviram a comida para ele à parte, para eles à parte, e para os egípcios que comiam com ele, também à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. Os irmãos foram assentados diante de José, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua idade. E os homens olhavam uns para os outros com espanto. José lhes deu porções da sua própria mesa, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se alegraram com ele. Gênesis capítulo 44. José deu ordem ao mordomo da sua casa, dizendo: Encha de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, ponha na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. O mordomo fez conforme a palavra que José tinha dito. Pela manhã, despediram-se os homens, eles com os seus jumentos. Haviam saído da cidade, e não tinham se distanciado muito, quando José disse ao seu mordomo: Levante-se, persiga aqueles homens, e, alcançando-os, diga-lhes: Por que pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que meu senhor bebe e pelo qual adivinha? Vocês procederam mal no que fizeram. O mordomo os alcançou e lhes disse as mesmas palavras. Eles responderam: Por que meu senhor diz tais palavras? Longe estejam os seus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que achamos nas bocas dos nossos sacos, tornamos a trazer da terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do seu senhor prata ou ouro? Aquele com quem, dentre os seus servos, for achado, morra,
e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O mordomo disse: seja, pois, assim, conforme as palavras de vocês. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vocês serão desculpados. Eles se apressaram, e cada um pôs o seu saco no chão, e cada um abriu o seu saco. O mordomo buscou, começando pelo saco do maior e terminando no do mais novo, e o copo foi achado no saco de Benjamim. Então, eles rasgaram as suas vestes, carregou cada um o seu jumento, e voltaram à cidade. Judá e seus irmãos vieram à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. José lhes disse: que é isto que vocês fizeram? Não sabem que um homem como eu pode, muito bem, adivinhar? Então Judá respondeu: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Deus achou a iniquidade dos seus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele com quem o copo foi achado. Mas José disse: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele com quem o copo foi achado será meu escravo. Os demais, subam em paz para o pai de vocês. Então, Judá se aproximou dele e disse: ah, meu senhor, permita que o seu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor. Não se acenda sua ira contra o seu servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos: vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: temos um pai já idoso, e um filho caçula, que lhe nasceu na velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. O Senhor disse aos seus servos: tragam-no a mim para que os meus olhos o vejam. E nós respondemos a meu senhor: o jovem não pode deixar seu pai, porque, se deixar o pai, este morrerá. Contudo, o Senhor disse aos seus servos: se o seu irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais verão a minha face. Quando voltamos a seu servo, meu pai, contamos-lhe as palavras de meu senhor. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, dissemos: não podemos descer. Só desceremos se o nosso irmão mais novo for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem, se o nosso irmão mais novo não estiver conosco. O seu servo, meu pai, nos disse: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado, e até hoje, nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam em miséria à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a meu pai, seu servo, sem levar o jovem conosco, logo que o nosso pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Assim, os seus servos fariam seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Eu, o seu servo, servi de fiador ao meu pai pelo jovem, dizendo: se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para contigo para sempre. Permita, agora, que o seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos. Porque, como poderei eu voltar a meu pai, se o jovem não estiver comigo? Não quero ver o mal que sobrevirá a meu pai. Gênesis capítulo 45. José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele, e gritou: façam todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até a casa de Faraó. José disse aos seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. José disse mais a seus irmãos: cheguem mais perto de mim, por favor. E eles se chegaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, o irmão de vocês, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, não se entristeçam, nem se aborreçam por me terem vendido para cá, porque foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês, para lhes conservar sucessão na terra e para lhes guardar a vida por um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus, que me pôs por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressem-se, subam a meu pai e digam-lhe: assim disse seu filho José: Deus me pôs por senhor de todo o Egito, desça a mim, não demore. O Senhor habitará na terra de Gozém e estará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que o Senhor tem. Ali o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que o Senhor não seja reduzido à pobreza, nem o Senhor, nem a sua casa, nem tudo o que o Senhor tem. Eis que os olhos de vocês e os de meu irmão Benjamim veem que é minha boca que lhes fala.
Contém a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês têm visto. E apressem-se a fazer descer meu pai para cá. Então, abraçou Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim também chorou sobre o pescoço de José. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre o ombro deles. Depois disso, seus irmãos conversaram com ele. O boato correu na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram. Isso agradou a Faraó e aos seus oficiais. Faraó disse a José: diga a seus irmãos, façam o seguinte, carreguem os seus animais, voltem para a terra de Canaã, e tragam de volta seu pai e suas famílias para mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Você também está autorizado a dizer-lhes: façam o seguinte, levem carros da terra do Egito para o transporte de seus filhos e de suas mulheres, e tragam o seu pai. Não se preocupem com os seus pertences, pois o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes deu carros, conforme a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. A cada um deles deu mudas de roupa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. E enviou ao seu pai 10 jumentos carregados com o melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e provisão para o caminho. José despediu os seus irmãos, e ao partirem, disse-lhes: não briguem no caminho. Eles subiram do Egito e foram para a terra de Canaã, a seu pai Jacó. Contaram-lhe: José ainda vive. Ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó desmaiou, porque não podia crer neles. Mas, quando lhe contaram todas as palavras de José, que ele lhes tinha dito, e quando viu os carros que José tinha enviado para o levar, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. E Israel disse: basta. Meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. Israel partiu com tudo o que tinha, e foi a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visões da noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tema descer ao Egito, porque eu farei de você ali uma grande nação. Eu descerei com você ao Egito e certamente também o farei subir de lá. E José porá a mão sobre os seus olhos. Então Jacó levantou-se de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó havia enviado para levá-lo. Tomaram também o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo para o Egito. A lista dos descendentes. Estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Simeão. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Levi. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Judá. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá, e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Issacar. E os filhos de Issacar: Tolá, Puva, Jó e Sinrom. Zebulon. E os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas dos seus filhos e de suas filhas foram 33. Os filhos de Zilpa, serva de Lia. Gade. E os filhos de Gade: Zefon, Rag, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Aser. E os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. E os filhos de Berias: Éber e Malquiel. Estes são os 16 descendentes que Zilpa, a serva que Labão deu a Lia, deu a Jacó. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan. E o filho de Dan foi Uzim. Naftali. E os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. Estes são os 7 descendentes que Bila, a serva que Labão deu a Raquel, deu a Jacó. Todas as pessoas que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres dos filhos de Jacó, totalizaram 66 pessoas. Os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, foram 2 pessoas.
Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O encontro em Gozém. Jacó enviou Judá à sua frente a José, para o encaminhar a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. José mandou preparar o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, em Gozém. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço e chorou demoradamente. Israel disse a José: Agora, posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda vive. José disse a seus irmãos e à família de seu pai: Subirei e contarei a Faraó, dizendo-lhe: Meus irmãos e a família do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Estes homens são pastores de ovelhas, pois sempre trataram com gado, e trouxeram consigo os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que tem. Quando o Faraó os chamar e lhes perguntar: Qual é a sua ocupação? Vocês devem responder: Os seus servos têm sido pastores de gado desde a nossa juventude até agora, tanto nós como os nossos pais. Isso é para que vocês habitem na terra de Gozém, porque os egípcios abominam todo pastor de ovelhas. Gênesis capítulo 47. O encontro com Faraó e o estabelecimento em Gozém. José foi dar notícia a Faraó, dizendo: Meu pai e meus irmãos, com as suas ovelhas, o seu gado e tudo que tem, vieram da terra de Canaã e estão na terra de Gozém. Então, José tomou 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Faraó perguntou aos irmãos de José: Qual é a sua ocupação? Eles responderam a Faraó: Os seus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para os rebanhos dos seus servos, pois a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então, Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você. A terra do Egito está à sua disposição. No melhor da terra faça habitar seu pai e seus irmãos. Habitem na terra de Gozém. E se você souber que entre eles há homens capazes, ponha-os como responsáveis pelo meu gado. José levou Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Faraó perguntou a Jacó: Quantos são os dias dos anos da sua vida? Jacó respondeu a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou Faraó novamente e saiu da sua presença. José, pois, estabeleceu seu pai e seus irmãos, e lhes deu posse na terra do Egito, no melhor da terra, na região de Ramessés, como Faraó havia ordenado. E José sustentou de pão seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. José e a crise da fome. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave. A terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e o levou para a casa de Faraó. Quando o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã se acabou, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dê-nos pão. Porque morreremos na sua presença. O dinheiro acabou. José disse: Tragam o gado de vocês, e eu lhes darei pão em troca do gado, se o dinheiro acabou. Eles trouxeram o seu gado a José, e ele lhes deu pão em troca dos cavalos, das ovelhas, do gado e dos jumentos. Assim, o sustentou com pão em troca de todo o seu gado, durante aquele ano. Acabado aquele ano, vieram a ele no ano seguinte e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que, tendo o dinheiro acabado e sendo o gado nosso de meu senhor, nada mais resta para trazer ao meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos seus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compre-nos, a nós e a nossa terra, em troca de pão. E seremos escravos de Faraó, nós e a nossa terra. Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e para que a terra não fique deserta. José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Cada egípcio vendeu seu campo, porque a fome era pesada sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. Quanto ao povo, ele o transferiu para cidades, de uma extremidade à outra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, porque os sacerdotes recebiam porção de Faraó e comiam a porção que Faraó lhes havia dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: Hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Eis aqui semente para vocês, e vocês semearão a terra. Na colheita, vocês darão a 5ª parte, 1/5, a Faraó, e as 4 partes restantes serão de vocês para a semente do campo e para o sustento de vocês, dos seus filhos e dos que estão em suas casas. Eles disseram: Você nos salvou a vida. Que possamos encontrar favor diante de meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José fez disso um estatuto para a terra do Egito, que permanece até hoje, que a 5ª parte seja de Faraó.
Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Os últimos anos de Jacó. Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gozém. Nela adquiriram propriedades, foram frutíferos e se multiplicaram muito. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se o tempo da morte de Israel, este chamou seu filho José e lhe disse: Se agora encontrei favor diante de seus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa e me trate com bondade e fidelidade. Por favor, não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me do Egito e sepulte-me no sepulcro deles. José respondeu: Farei o que você me pediu. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José jurou-lhe. Então, Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Gênesis capítulo 48. Adoção de Efraim e Manassés. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente. Então, ele foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Alguém avisou a Jacó: Seu filho José veio visitá-lo. Israel reuniu as suas forças e assentou-se na cama. Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, que é Betel, na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu farei frutificar e o multiplicarei. Farei de você uma multidão de povos e darei esta terra à sua descendência depois de você, em possessão perpétua. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a você no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como são Ruben e Simeão. A descendência que você gerar depois deles será sua. Serão chamados pelo nome de seus irmãos na herança deles. Quando eu voltava de Padã, Raquel, sua mãe, morreu na terra de Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, que é Belém. E eu a sepultei ali, no caminho de Efrata. Jacó abençoa os netos. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? José respondeu a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: Peço-lhe, traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel, porém, já estavam fracos por causa da idade avançada, e ele mal podia ver. José os fez chegar a ele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: Eu não esperava ver o seu rosto novamente, e eis que Deus me permite ver também a sua descendência. Então, José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou o rosto até o chão. José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, sendo Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: O Deus, em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque. O Deus que me sustentou desde que nasci até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. E seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque. E que se multipliquem como peixes em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe desagradou. Ele pegou a mão de seu pai para tirá-la da cabeça de Efraim e a pôr sobre a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: Não é assim, meu pai, pois este é o primogênito. Ponha a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e também será grande. Contudo, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Por meio de você, Israel pronunciará esta bênção: que Deus faça você como fez a Efraim e a Manassés. Assim, colocou Efraim à frente de Manassés. As últimas palavras a José. A seguir, Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra de seus antepassados. Dou a você, além do que dou a seus irmãos, uma porção a mais da terra que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis capítulo 49. As bênçãos proféticas de Jacó, Israel. Então, Jacó chamou seus filhos e disse: Ajuntem-se, e eu lhes anunciarei o que lhes há de acontecer nos dias vindouros. Reúnam-se e ouçam, filhos de Jacó, e ouçam a Israel, seu pai. Ruben. Ruben, você é meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em dignidade e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porquanto subiu ao leito de seu pai. Então, o contaminou, subiu à minha cama. 2 Simeão e 3. Levi. Simeão e Levi são irmãos,
As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra minha alma, com a sua congregação a minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua teima mutilaram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. 4 Judá. Judá, você será louvado pelos seus irmãos. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à videira, e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. 5 Zebulon. Zebulon habitará no porto dos mares, e será como o porto dos navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. 6 Issacar. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre 2 fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para carretar, e serviu debaixo de tributo. 7 Dan. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Pela sua salvação espero, ó Senhor. 8 Gade. Gade, uma tropa o atacará, mas ele a atacará por trás. 9 Asser. De Asser virá pão gordo, e ele dará delícias reais. 10 Naftali. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. 11 José. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Os arqueiros o amarguraram, e o flecharam, e o odiaram, mas o seu arco permaneceu forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Donde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de seu pai, que o ajudará, e pelo Todo-Poderoso, que o abençoará, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cume dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre a fronte do que foi separado de seus irmãos. 12 Benjamim. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Morte e sepultamento de Jacó. Todos estes são as 12 tribos de Israel, e foi isso que lhes disse seu pai, quando os abençoou, a cada um abençoou com a sua bênção própria. Depois Jacó lhes ordenou, dizendo: Eu me reúno ao meu povo, sepultem-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macela, em frente a Manre, na terra de Canaã. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está foram comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar estas ordens a seus filhos, recolheu os seus pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. Gênesis capítulo 50. O sepultamento de Jacó, Israel. José atirou-se sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, José deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamamento. E os egípcios choraram a sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à corte do faraó: Se posso contar com o favor de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar o seguinte juramento: Estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar o meu pai. Logo depois, voltarei. O faraó respondeu: Vá e faça o sepultamento do seu pai como este o fez jurar. Então, José partiu para sepultar o seu pai. Com ele, foram todos os oficiais do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades da terra do Egito, além de toda a família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as suas crianças, as suas ovelhas e os seus bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando eles à eira de Atade, do outro lado do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: Os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, do outro lado do Jordão, foi chamado Abel Mizraim, que significa luto dos egípcios.
Assim fizeram os filhos de Jacó como ele lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macela, que Abraão tinha comprado de Efrom, o heteu, como propriedade para sepultura, em frente a Manre. Então José voltou ao Egito, ele, os seus irmãos e todos os que com ele tinham subido para sepultar o seu pai. A reconciliação e a promessa de José. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: talvez José guarde rancor contra nós e nos pague todo o mal que lhe fizemos. Então, mandaram dizer a José: seu pai ordenou, antes de morrer, que lhe disséssemos: perdoa, eu te rogo, a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora, pois, perdoa a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando lhe falaram isso. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por seus servos. José lhes respondeu: não temam, pois eu estou no lugar de Deus. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temam, eu sustentarei vocês e os seus filhos. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim, até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente os visitará e os fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os filhos de Israel jurar, dizendo: certamente Deus os visitará, e vocês levarão os meus ossos daqui. Assim, José morreu com a idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito.